Qual é o nome desse anel que duas pessoas casadas colocam no dedo da mão esquerda? Aliança. Qualquer anel que você coloque no dedo pode ser chamado de aliança? Por que que não? Para uma aliança ser chamada de aliança, o que ela precisa representar, significar? União, compromisso. Para uma aliança ser chamada de aliança, duas pessoas precisam estar num compromisso sério, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista religioso. Agora uma pergunta, esse compromisso depende da conta bancária de uma das partes? Não? Esse compromisso depende da beleza de uma das partes? Se dependesse, muita gente estava lascado. Esse compromisso depende do amor que um sente pelo outro? Depende? Agora é sério, agora me preocupou. Se o amor acabar depois de 20, 30 anos, pode separar? Claro que não. Claro que não, não depende. Porque esse compromisso é baseado num voto, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Não existe outro motivo que faça um casal se separar se ele assumiu um compromisso diante de Deus e fez um voto. Enquanto as duas partes, uma delas não morrer, o casal não pode se separar. Infelizmente, o que acontece é que às vezes uma das partes quebra esse compromisso, quebra esse voto. Às vezes uma traição, um adultério, um abandono. Aí Deus permite que a outra parte divorcie sem culpa de pecado. Por que que isso acontece? Por que que o casamento é assim? Porque o casamento é um pacto. Casamento é um pacto. Duas partes, um homem e uma mulher, se unem, se comprometem a serem fiéis uma à outra e fazem um voto até que a morte os separe. Você sabe o que é lindo e interessante? É que a Bíblia vai ensinar para a gente que o casamento é uma metáfora para o relacionamento de Deus com o seu povo. O casamento é uma metáfora para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O apóstolo Paulo é que vai escrever isso para a gente na carta aos Efésios. O casamento, ele não é um fim em si mesmo. O casamento é um espelho da relação de Deus com os seus. A linguagem do casamento é tipológica. O casamento, ele aponta para algo que é muito mais significativo. O casamento aponta para Cristo e a sua união com a sua igreja. Isso é tão bonito que a Bíblia, por exemplo, começa com um casamento lá em Gênesis, com o primeiro homem e a primeira mulher, e termina com um casamento lá em Apocalipse, de Cristo com a sua noiva perfeita, adornada. Sabe onde eu quero chegar? Deus se importa tanto com o seu povo, que Ele não apenas se aproxima ou simplesmente se deixa achar, Ele estabelece um vínculo de pacto. Eu e você, que assumimos um compromisso com Jesus, que entregamos a nossa vida e fomos batizados, estamos em aliança com Deus. Eu e você estamos em aliança com o nosso Senhor. Essa é uma das coisas que mais me deixa impactado, até mesmo constrangido, como Deus lida com a gente. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre pacto, quero falar sobre aliança. Ao longo da história redentiva, Deus fez alianças com o seu povo. Todas elas tinham o objetivo de trazer redenção, até que Cristo, o perfeito Redentor, viesse. Deus cumpre o seu propósito redentivo na humanidade, até que chegue a redenção plena em Jesus Cristo, o Salvador perfeito. Um dos momentos mais significativos em termos de aliança na história do povo de Deus acontece quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, lá no início da história do povo de Deus. Nesse tempo ele ainda era chamado de Abrão, e a palavra vai dizer que eu e você hoje aqui nessa igreja no século 21, estamos inseridos nesse pacto que Deus fez lá atrás com Abrão, uma vez que nós cremos em Jesus. O que acontece?
Deus chega para esse cara chamado Abrão. Você pode ler isso depois na sua Bíblia, lá em Gênesis 12, nos 3 primeiros versos. Ele aparece para Abrão e diz: Abrão, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você, Abrão, um grande povo. Eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abrão, todos os povos da terra vão ser abençoados. Um pouquinho depois, no verso 7, o próprio Deus diz: a sua descendência darei esta terra. Aí Abraão obedece o Senhor, e um tempo depois Deus aparece para ele de novo. Aí você vai ler isso lá em Gênesis 15, versos 5 ao 7. Deus aparece de novo e fala: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas que você consegue enxergar, tenta contar elas. Se é que você consegue contar as estrelas no céu, assim vai ser a sua descendência. E o texto sagrado diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E o próprio Deus vai dizer para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E Deus vai falar o seguinte para Abraão: Abraão, faz o seguinte, traga para mim uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Aí o texto vai dizer que Abrão trouxe os animais, cortou esses animais ao meio, colocou uma parte de cada lado, uma em frente à outra, de cada animal, e o texto então diz que Abrão foi tomado por um sono profundo. E a gente chega no texto que eu quero ler com vocês essa noite. Gênesis, capítulo 15, verso 17. O texto diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Só até aí. E depois desse episódio, se você continua lendo o relato bíblico, você vai ver que Deus vai dar então para Abrão um sinal para selar esse pacto, que é a circuncisão. Você vai ler isso lá em Gênesis 17. Irmãos queridos, Deus estabelece uma aliança com o ser humano. O meu objetivo aqui essa noite é tentar fazer com a graça de Deus o que o nosso amor por Ele fique ainda maior, ainda mais intenso. Eu vou tentar mostrar um Deus que faz pactos, que entra em aliança com o seu povo, e quais são os desdobramentos disso para a nossa vida diária. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que nós, hoje, aqui no século 21, estamos incluídos nesse pacto feito com Abrão? Lembra disso? Como que a gente vê isso? Quando a gente lê Gálatas, capítulo 3, versos 26 ao 29. O apóstolo Paulo escreve assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E olha o que ele vai dizer: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Essa promessa que a gente está falando até agora, que Deus fez a Abraão. Depois em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, o apóstolo diz assim: nele, em Jesus, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Isso aconteceu quando vocês foram batizados. É uma linguagem poética que Paulo usa para falar isso. Vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão igual a dos judeus do Antigo Testamento, não. Uma outra circuncisão feita por Cristo. É uma circuncisão que acontece no coração. Isso aconteceu quando vocês foram batizados. Algum tempo depois que Deus fala com Abrão, a gente vai ver o que é chamado hoje de antiga aliança, que foi feita depois com Moisés e o povo no deserto. Essa que a gente chama de antiga aliança, que Deus faz com o povo lá no deserto, é apenas uma extensão dessa aliança que Deus tinha feito com Abrão. Depois, a nova aliança feita com Cristo também é uma extensão. Apenas as administrações mudaram.
O pacto é um só, é o mesmo. Antiga e nova alianças são alianças de um mesmo pacto. Todo pacto, toda aliança precisa dos seguintes elementos: precisa de partes envolvidas, precisa de promessas e possíveis maldições em caso de quebra, e precisa de sacramento, precisa de sinal, de símbolo físico. A gente vê que Deus age dessa forma com o ser humano. Ele quer se relacionar de uma forma profunda. Essas são as partes. Deus quer se relacionar com o homem. E Deus faz promessas então para eles. Em alguns casos você vai ver maldições também, em caso de quebra. E Deus dá o sinal da aliança. Deu a circuncisão no Antigo Testamento e depois o batismo e a Santa Ceia. Igreja querida, Deus realmente se importa com o seu povo. Ele não apenas se aproxima, Ele não apenas se deixa achar, Ele estabelece um vínculo de pacto com você, comigo. Algo importantíssimo que eu ainda não falei até agora: todo pacto envolve sangue. Um teólogo reformado disse, falando a respeito da definição de pacto: pacto ou aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado, quando Deus entra em relação de aliança com os homens de maneira soberana, Ele institui um vínculo de vida e morte. No Antigo Testamento, a circuncisão fazia aquele bebezinho sangrar, e depois Deus vai dar leis lá no deserto para o povo e vai exigir ofertas de animais para que o sangue seja derramado em favor dos pecados. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai mostrar que todos nós que cremos agora em Jesus estamos hoje nessa aliança, mas a gente não derrama mais sangue. O sangue da nova aliança você já sabe qual é. É o sangue de Cristo que foi derramado de uma vez por todas naquela cruz. Deus se envolve com os seus de um modo compromissado. Ele não quer estar só perto, Ele quer pegar você e trazer você para aqui, ó. Não é uma relaçãozinha qualquer, não é um amiguinho só que gosta de fazer companhia. Ele faz um pacto e Ele sela esse pacto com o próprio sangue. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor assim. Sabe o que isso tudo ensina para a gente? Primeira coisa que eu quero destacar essa noite aqui: Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. Se você é das antigas, veio de alguma outra igreja, sabe da música, né? Deus de aliança, Deus de promessa. Irmãos, desde a criação é assim. Desde a criação a gente vê isso. A gente entende que a primeira aliança de Deus com o ser humano é feita com Adão, lá no Éden ainda. Mas Adão quebra essa aliança e acontece então a queda. E vem então a maldição sobre a humanidade. Depois a gente vê Deus fazendo isso com Noé. Num tempo em que a maldade, a violência, a perversidade aumentaram muito, Deus enviou o dilúvio, mandou Noé construir uma arca para salvar a sua família e os animais, e estabeleceu com ele uma aliança. E o sinal dessa aliança é o arco-íris. Depois, Deus apareceu a Abrão. Eu quero que você repare isso. Deus é quem vai na direção de Abrão. Abrão provavelmente não fazia a menor ideia. Deus é que vai até ele, a iniciativa do chamado é de Deus. Ele é quem vai pedir para Abrão providenciar os animais do pacto. Ele não apenas vem ao nosso encontro, Ele coloca a gente na sua aliança. Ele protege a nossa vida dentro de um pacto, porque o nosso Deus é assim. Ele é assim, Ele é um Deus que traz a gente para bem perto dEle e mostra de uma forma muito mais profunda do que a gente poderia imaginar. Irmãos, por causa disso eu posso te dizer com certeza que Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele te vê, Ele se importa contigo, Ele se importa com a sua família, Ele te ama. Isso não é extraordinário? De uma forma muito mais profunda do que você poderia pressupor. Sabe quando você às vezes olha para a sua vida e tende a pensar, cara, eu acho que Deus não se importa comigo. Olha para a minha família toda destruída. Eu nem sei se Deus me conhece, se Ele me ouve. Às vezes você tem uma pessoa muito querida por perto que falece de uma hora para outra, você pensa, por que Deus fez isso? Ele não se importa comigo. Descobriu uma doença recente, num momento que não poderia ter descoberto. Parece que Deus
não te conhece, parece que Ele não te ama. Irmãos queridos, Deus não apenas se importa, como Ele ama, ao ponto de te agarrar e te colocar no pacto que Ele estabeleceu. A única pergunta que você precisa responder é: você ama o Senhor? A sua vida já é de Jesus? Se você disser que sim, você está inserido nesse pacto. E por Ele ser um Deus assim, um Deus de pacto, um Deus de aliança, é que Ele faz promessas. As promessas de Deus sempre estão no ambiente de pacto. Guarde isso no seu coração, para que você não ouça um evangelho estranho, falso, que te diga outra coisa. As promessas que Deus faz para o seu povo estão sempre no ambiente de pacto. Um outro teólogo reformado, muito importante, falou: só pode haver promessa quando há um pacto. Não existe promessa no vazio. E isso traz desdobramentos práticos para a nossa vida no dia a dia, quer ver? É por isso que, por exemplo, pais cristãos batizam os seus filhinhos quando eles ainda são bebês ou crianças. Sabe por quê? Porque os nossos filhinhos já estão inseridos nesse pacto. É um único pacto só que foi feito lá atrás, mudaram as administrações. A gente hoje não circuncida mais, hoje a gente batiza. Mas os nossos filhinhos já estão inseridos nessas promessas que Deus faz para o seu povo, da mesma forma que Ele tinha prometido a Abraão lá atrás. Com Abraão lá atrás, quando você lê Gênesis 17, versos 7 e 8, ele diz: estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus já está prometendo isso aqui antes deles nascerem. Seriam filhos dele. A minha filha já é do Senhor. E é aí que Ele vai estabelecer a circuncisão. E na época, o bebezinho com 8 dias de vida era circuncidado. Agora aqui no Novo Testamento, Gálatas 3:29, o apóstolo Paulo vai dizer: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, segundo a promessa. São herdeiros segundo a promessa. Colossenses capítulo 1, versos 11 e 12, o apóstolo vai dizer: nele, em Jesus, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram batizados. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que a circuncisão servia no Antigo Testamento como um selo. Romanos 4:11 ele diz assim: Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. A imagem aqui do selo que o apóstolo Paulo traz à mente é aquela cera que servia como um lacre e era colocada numa carta, num documento, e era marcada com um anel. Você já deve ter visto isso em filme, lembra disso? Uma carta era feita, um documento era feito, e aí colocava uma cerazinha, a pessoa que estava à frente daquilo ali, colocava o anel e selava, é o selo. Isso autenticava a origem e a validade do conteúdo daquele documento. O selo funcionava como uma garantia visível, que era dada pelo autor da carta para garantir que o autor daquela carta, daquele documento, ia honrar o que tinha contratado fazer naquele documento, quando as condições ali fossem preenchidas, quando as condições daquele documento, daquele pacto fossem preenchidas. A circuncisão, o apóstolo Paulo está falando que funcionava como um selo assim. Assim como um selo que é uma garantia de que o autor vai manter as promessas quando as condições forem satisfeitas, a circuncisão era a promessa de Deus em prover todas as bênçãos da sua aliança, quando a condição da fé fosse cumprida. Era um selo que o Senhor queria que o seu povo tivesse. Guarda uma coisa: a nossa fé não produz a aliança com Deus. A nossa fé não faz com que a aliança que Deus tem seja estendida a nós. A palavra vai dizer que Ele nos conheceu em Cristo antes da fundação do mundo, antes mesmo da gente pensar em existir. Mas a nossa fé reivindica e desfruta das bênçãos da aliança que Deus provê pela sua graça. E Ele garante com o seu selo. A validade do selo não depende do momento em que as condições do contrato vão ser satisfeitas. A validade da aliança não dependia do momento em que as condições
O selo era colocado, mas ela realmente aconteceria quando as condições fossem satisfeitas, quando a fé acontecesse. O selo era simplesmente a garantia visível de Deus de que, quando as condições da aliança fossem satisfeitas, as bênçãos que Ele tinha prometido ficariam disponíveis. Isso está na nossa confissão de fé. Por isso é que Deus não exigia que os pais lá na antiga aliança esperassem até que uma criança pudesse expressar fé antes de ministrar esse sinal, esse selo da aliança que era a circuncisão. E hoje a gente tem o batismo. É como se Deus falasse mais ou menos assim: olha, pode colocar o meu selo. Pode colocar o meu selo. Quando eles crescerem e vierem a crer, eu cumpro as promessas do pacto. Eu tenho promessas que eu já falei que vou cumprir. Colocam o meu selo, um dia eles vão crescer, quando eles crerem em mim de fato, as bênçãos vão ser dadas. É assim que funciona. Isso é lindo demais. Tem vários desdobramentos práticos. Quando você vê um filho de um presbítero crescendo, exercendo um papel de liderança numa igreja e se tornando um presbítero, o mundo vai dizer que isso talvez seja nepotismo. A gente, pela palavra, vai dizer que isso é aliança. Quando um filho de pastor cresce, ama o Senhor, se torna um pastor, pode ter gente que vai olhar e vai achar isso é nepotismo. Na palavra a gente vai entender que isso é aliança. Outros desdobramentos práticos, disciplina eclesiástica, por exemplo. Irmãos, por causa da aliança, uma disciplina se torna algo muito sério e deve gerar muito temor no nosso coração. Existem casos em que a gente tem que aplicar uma disciplina eclesiástica em que a pessoa não participa da Santa Ceia, que é um dos sinais do pacto de Deus. Irmãos, você ficar sem participar da Santa Ceia é como você viver fora do pacto, porque sem sacramento, sem sinal, não há sinal de pacto. Outro desdobramento prático para a nossa vida. Por isso que membresia, você se tornar membro de uma igreja local é algo muito importante. O Senhor Jesus falando lá em Mateus 18, diz: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Nesse momento, Jesus está falando para os apóstolos, para aqueles discípulos mais próximos, que liderariam a sua igreja. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, o que for ligado mediante o batismo vai ser acrescentado ao pacto. Vocês é que vão selar isso nesse mundo. Quanta coisa acontece por causa desse tema que é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de aliança. Estar em aliança com Deus traz desdobramentos práticos para o nosso dia a dia. Você quer receber as bênçãos das promessas de Deus? Então creia em Jesus e viva em aliança com Ele, pela fé, dando frutos de obediência. Segunda coisa que eu quero destacar: a aliança mostra para a gente que Deus é um Deus totalmente gracioso. A aliança ensina para a gente que a gente tem um Deus que tem muita, mas muita, Ele é infinito em graça. Em alguns casos, a gente vai ver Deus fazendo alianças, querendo uma resposta da outra parte. Mas em outros, a gente vai ver Deus fazendo alianças unilaterais. Ele se coloca como a única parte. Aqui, com Abrão, no texto que a gente leu essa noite, o pacto é unilateral. Deus é a única parte aqui. Isso é extraordinário. A gente lê o texto, a gente percebe que Deus passa sozinho por entre aqueles animais. Primeiro, Abrão vai dividir aqueles animais, vai botar os pedaços um em frente ao outro. Então, Abrão dorme um sono profundo. E aí a gente vê que uma representação simbólica de Deus passa entre aqueles pedaços divididos dos animais. Você sabe qual é o significado dessa divisão de animais no momento do estabelecimento da aliança? A divisão de animais naquele tempo simbolizava penhor de morte, garantia de morte, no momento em que as partes se comprometiam numa aliança. No mundo antigo, as alianças eram realizadas assim: as partes que iam entrar em aliança cortavam animais, colocavam uma parte em frente à outra, e essas partes passavam por entre esses animais, e isso significava que, se uma das partes quebrasse os compromissos dessa aliança, eles iam trazer as maldições daquele corte de animal sobre a própria vida. É como se eles fossem morrer cortados iguais àqueles animais. É assim que fazia. Os animais cortados representavam maldição que os autores de uma aliança invocavam sobre si, caso eles quebrassem um compromisso.
A gente vê que Deus faz isso com Abrão, só que Deus passa sozinho. Ele estabelece aqui uma aliança em que Ele é o penhor, Ele é a única e suficiente garantia. E olha que impressionante, Ele traz sobre si até mesmo possíveis maldições em caso de quebra. Ele está querendo dizer, olha, eu vou cumprir o que eu estou prometendo. E Ele faz isso sob juramento. Ele faz aqui uma aliança sem condições, uma aliança que é unilateral, e Ele dá então sinais externos depois de ter feito essa aliança, como um selo, a circuncisão, apenas para lembrança da sua própria bondade, para que o povo sempre olhasse para aquele sinal e falasse, nosso Deus é muito bom. Ele fez aliança sendo a única parte envolvida. Ele sabe que nenhum ser humano teria condições de cumprir qualquer parte. E a gente não vai ver a graça de Deus só nesse momento aqui. Deus é gracioso desde sempre. Desde Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, Davi, até chegar em Cristo. Por exemplo, lá no início, quando Adão peca, Deus não mata Adão imediatamente. A consequência do pecado seria a morte. E a gente vê que Deus olha para Adão e cobre a sua nudez. E dá outra chance para Adão para viver. Ali, naquele mesmo momento, Ele vai anunciar a descendência da mulher que viria para ser o Redentor. A gente vê o anúncio do Evangelho lá no início, quando a queda acontece. Que graça é essa? Com Abrão, a gente vai ver que Deus passa sozinho e Ele faz promessas a Abraão que incluem a nossa vida até hoje. Todos os povos da terra vão ser abençoados, estão sendo abençoados, eu e você fomos abençoados e agora a gente vai ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. A gente vai ver depois com Moisés, quando o povo é liberto, Deus liberta o povo, então dá a sua lei. A ordem dos fatos é essa, olha, eu te livrei, então agora toma a minha lei e obedece, isso vai ser para o bem de vocês. Não foi o contrário. Deus não chegou para o povo e falou, olha, se vocês obedecerem, aí eu vou libertar vocês. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso. A obediência nunca é a condição, é sempre a consequência. Num primeiro momento, a gente vê que tem até um aspecto de condicionalidade aqui. Mas o apóstolo Paulo vai explicar que isso era só para mostrar que a gente nunca teria condição de cumprir parte nenhuma. Quando a gente lê Gálatas 3,19, Paulo escreve, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente com D maiúsculo, a quem se referia a promessa. A lei era só para mostrar que a gente não tinha condição nenhuma, até que viesse o perfeito Redentor. Eu e você precisamos de um Salvador, irmãos. Ninguém conseguiria obedecer perfeitamente. A obediência que a gente presta hoje é apenas cuidado, é para o nosso bem, é para que a gente permaneça vivo, não é castigo. Do início ao fim, Deus faz alianças com o seu povo. Todas manifestam o seu cuidado, a sua bondade e demonstram quão gracioso Ele é. Por fim, o terceiro ponto, e é o mais importante da noite. Não existe aliança sem Cristo. Não há aliança sem Cristo. Todas as alianças que Deus faz na história redentiva apontam para o Messias, que viria e seria o sacrifício perfeito, único e definitivo pela humanidade. No momento que Jesus nasce, a gente vê a promessa feita a Abraão se cumprindo nele. Zacarias, pai de João Batista, olha para Jesus e dá um grito de louvor. Você pode ler isso em Lucas 1, verso 68. Ele diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Jesus é essa pessoa. Depois o próprio Jesus vai dizer, João 8,56, Abraão regozijou-se porque veria o meu dia. Jesus era aquele descendente que viria, que foi prometido. E Jesus vai dizer que Abraão viu e se alegrou.
Em Gálatas 3, 16 a 19, a gente vê, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. A descendência de Abraão é uma referência a Jesus. Jesus é a descendência que liga a antiga aliança na nova. Irmãos, não haveria qualquer anúncio de bênçãos a Abraão e aos seus descendentes se essas bênçãos não fossem asseguradas por Jesus. Sem Jesus não tem como ter bênção, sem Jesus não existe promessa. Todas as promessas que Deus faz aos homens têm Cristo como seu mediador, como sua garantia. Irmãos, a consequência natural e óbvia disso é que não existe esperança fora de Cristo. Se é impossível garantir qualquer bênção sem Cristo, qual é a nossa esperança sem Ele? Tudo que a gente falou até agora sobre aliança, sobre pacto, só é possível por causa de Jesus. Jesus inicia uma nova aliança. Ele não faz aqui um novo pacto, diferente do anterior, não. A gente aqui está falando de um mesmo pacto, com administrações distintas. A questão é que Jesus é o clímax. Tudo estava apontando para Ele. Quando Ele chegou à plenitude. Tudo se cumpre nele. A antiga aliança e a nova aliança são alianças de um mesmo pacto, de um pacto só. E não existe aliança sem Cristo. Por isso, não existe esperança sem Cristo. Sabe por que eu e você podemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e falhas? E por que a gente pode ter certeza do perdão dEle? Por causa do pacto. E Jesus é a garantia disso. Sabe por que eu e você podemos ter a esperança de uma vida eterna quando tudo isso aqui acabar? Por causa do pacto. E Jesus é a garantia disso. Sabe por que eu e você podemos orar pelos nossos filhos e podemos ter a esperança de que um dia eles vão crescer e vão ser do Senhor? Por causa do pacto. E Jesus é a garantia disso. Irmãos, é por isso que existe graça, é por isso que existe perdão, é por isso que existe alegria, é por isso que existe Espírito Santo aplicando os benefícios da conquista de Cristo naquela cruz a nós. Você entende hoje por que Cristo é tão essencial? Nós estamos num pacto, numa aliança com Deus. A igreja é o povo do pacto. Jesus vai se casar para sempre com a sua noiva amada, adornada, perfeita. Por isso Cristo é tão essencial e o único fundamento da nossa fé. Ele é quem nos inclui no pacto. Ele é quem nos inclui na aliança perfeita de Deus com o seu povo. Diante disso eu quero fazer uma única aplicação. Eu não sei vocês, mas esse assunto é tão maravilhoso. Se você é um crente em Jesus, viva então cheio de alegria e esperança. Você está numa aliança com Deus. Querido, querida irmã, se você ama o Senhor, se a sua vida é de Cristo, se você já se entregou completamente, viva cheio de alegria, viva com esperança no seu coração. Você faz parte de um pacto. Você faz parte de uma aliança. Não murmure, não fique reclamando da vida, como se Deus não se lembrasse de você, como se Ele não se importasse com o seu problema, com a sua dificuldade, com a sua doença. Quando a gente entende que Ele é um Deus de pacto, não tem como a gente pensar que Ele não se importa. Como Ele não se importa? Como assim? Como você pode pensar algo assim? Ele te agarrou e te arrancou do inferno. Ele assinou um compromisso com você e selou com o próprio sangue. Ele te trouxe para perto e se comprometeu a cumprir todas as promessas que Ele nem precisava ter feito. Ele satisfez todas as exigências de uma vida perfeita no nosso lugar para nos inserir numa aliança. Como alguém pode dizer que Deus não se importa?
Então, irmãos, recebam todas as promessas de Deus em Cristo, com muita alegria, com muita esperança. Você é salvo, você é perdoado, você é amado, você vai viver para sempre. A aliança que Deus fez com o seu povo é a garantia de tudo isso. Quero concluir dizendo que Jesus sela o pacto da graça entre nós e o nosso Deus. Da nossa parte, resta apenas a fé nele e uma vida santa agora, como consequência da bondade e do cuidado que ele tem por nós. Foi ele quem nos chamou, foi ele quem nos trouxe para perto, foi ele quem se importou com a nossa vida, foi ele quem mudou a nossa história, a nossa trajetória. Ele não apenas se aproximou, mostrando que nos ama e quer se relacionar, ele nos abraçou e colocou a gente na sua aliança. Ele traz a gente para um relacionamento de vínculo pactual, vínculo de aliança. É como se ele escrevesse no papel que é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso provedor, o nosso melhor amigo, e assinasse. E essa assinatura foi feita com o seu próprio sangue. Nós estamos num único pacto. Esse é o pacto da graça, irmãos. O que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu e continua cumprindo até o dia de hoje. Jesus veio, ele era o clímax, ele era o ápice, tudo se cumpriu nele. Todos os povos da terra hoje estão sendo abençoados. Todos os que creem em Cristo são trazidos agora para perto e podem usufruir de todas as bênçãos que foram conquistadas pelo nosso Salvador na cruz. O que pode ser melhor do que isso? O sangue dele foi e é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Nossa única parte é crer e viver agora por ele, para sempre. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela forma como você lida com a gente, Senhor. É constrangedor a gente refletir no tamanho do seu amor e na sua graça. Muito obrigado, Senhor. Só nos resta agradecer, Senhor. Nosso coração é muito grato pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nessa noite. A gente ora assim no seu nome, Senhor, no seu nome. Amém. Amém.